Olá pessoal, estamos com uma nova edição do Céu da Semana, cobrindo o período de 17 a 23 de janeiro. Como vocês já devem ter notado, janeiro está um mês quente, não só de temperatura, naturalmente, quente de eventos, né, de acontecimentos, de provocações. Vamos dar uma ênfase, um destaque grande a essa temperatura elevada do mês de janeiro, nesse Céu da Semana. Temos de destaque uma quadratura de Júpiter-Urano, a entrada do Sol no signo de Aquário, no dia 19, e a Lua entrando na fase crescente. Mas o grande desafio da semana, justamente os provocadores, os agentes dessa temperatura elevada, da qual eu me referi, estão muito presentes nessa semana do 17 a 23 de janeiro, que se trata do segundo e terceiro episódio da série Marte, ou melhor, as provocações, os desafetos, os ataques de Marte nessa semana contra Urano e Júpiter. São os protagonistas dessa semana tensa e, por que não dizer, deste mês de janeiro especialmente tenso. Começando por domingo, dia 17 de janeiro, nós temos a entrada no grau exato de Júpiter em quadratura com Urano. Esse ciclo Júpiter-Urano é posicionado de uma maneira desafiadora, tensa, que é o caso das quadraturas. É um dos responsáveis pelos, vamos dizer, desacertos desse mês de janeiro. Esse é um ciclo que provoca basicamente um aumento assim extraordinário, marcante de instabilidade, incertezas, viradas bruscas. A gente não pode considerar ao longo desse mês todo, por causa da presença desse ciclo, nada como definitivo, como decisão final, como certo, como garantido, justamente devido à alta volatilidade desse ciclo. Tudo pode mudar, voltar a mudar, tornar a mudar, e a gente fica nesse clima de incerteza e instabilidade até o momento final. Como se dissesse assim, sabe aqueles filmes bem assim contemporâneos, bem criativos, que o final é em aberto? É o caso dessa dupla, finais em aberto. Então pode acontecer de tudo um pouco, como eu falei, até o formato final se configurar, se delinear. Segundo ponto, justamente por conta dessa volatilidade, a gente tem um mercado financeiro bastante afetado negativamente por esse ciclo, devido a um aumento muito expressivo de variações, oscilações, né? Quedas bruscas, viradas de cena no final do pregão e, de qualquer maneira, apresentando um nível muito alto de risco. Por falar em nível muito alto de risco, muito cuidado. Essa é uma configuração, um ciclo astrológico que produz risco, aumento de risco. Então, muito cuidado ao se fechar negócios, a se abrir negócios, porque podem aparecer oportunidades interessantes, mas com um nível alto de risco embutido, principalmente a longo prazo, a médio prazo. Ainda transações assim realizadas de maneira mais curta, né? Eu compro alguma coisa agora com preço fechado, que tem pode ter uma variação mínima de preço em 2, 3 dias, ainda dá, mas movimentos maiores, aplicações, investimentos, taxa, contratação de taxas, que a gente não sabe a médio prazo como vai ficar, aumenta realmente consideravelmente o risco nessas operações. É bastante importante a gente acompanhar muito de perto os nossos negócios, os nossos pagamentos, nosso
caixa, nossos investimentos, nossas flutuações financeiras, dia a dia, porque, como eu falei, podem acontecer variações bruscas num período assim muito curto de tempo. É melhor não estar no risco, não estar nessa gangorra. Essa quadratura Júpiter-Urano também é famosa pela sua capacidade ou tendência de amplificar extraordinariamente o sentimento, a experiência de liberdade. Não se aperta o gargalo de ninguém sob esse ciclo. A gente vai assistir atos de rebeldia, de explosões anárquicas, de rupturas e rompimento da ordem, do estabelecido, porque tudo que estiver sob pressão tende a explodir ou se manifestar em rebeldia. Isso vale para assuntos de natureza política, de natureza econômica, de natureza coletiva, mas também no pequeno universo nosso de cada dia, em relação aos nossos familiares, nossas relações afetivas, nossas relações de trabalho, a esse clima de expandir para romper, para ficar livre, para sair da pressão. Então, em relação às nossas convivências com aqueles que nos cercam, é melhor adotar uma atitude assim mais leve, mais light para com os outros e dos outros para conosco, para que não tenha justamente essas crises como a gente vem falando, de explosão anárquica, de busca de sair daquilo que nos oprime. Lembrando que esse ciclo vai estar ativo no mínimo até o final de janeiro. Dia 18, segunda-feira, um dos melhores dias da semana. É um dia de bom humor. Temos uma lua em Áries tocando de uma maneira extremamente positiva, estimulando de uma maneira extremamente positiva o Sol, Saturno e Júpiter ao longo do dia. Então temos assim uma situação, um clima de decisões rápidas, um dia ágil, um dia dinâmico, que tiramos da frente um monte de assuntos e temas que estavam aguardando a gente disparar, atacar e resolver. É um dia extremamente produtivo, realizador, que a gente executa um sem fim de tarefas e de uma forma que a gente finaliza, não fica um rabicho, uma pendência, graças à participação de Saturno. E terminamos o dia com as graças de Júpiter, com a sensação de que caminhamos léguas nesse dia e de uma maneira assim muito rápida, de que abrimos um leque de perspectivas, estamos com possibilidades muito positivas e com uma sensação verdadeira, ativa, firme de que temos muito caminho para percorrer, porque temos espaço para crescer. É impressionante a quantidade de coisas que a gente faz, realiza num dia bom. No dia 19, na terça-feira, 19 de janeiro, permanecendo até o dia 18 de fevereiro, nós temos a passagem do Sol pelo signo de Aquário. O Sol entra no signo de Aquário no dia 19 às 17 horas e 40 minutos desse dia. Então, quando o Sol atravessa o signo, ele ilumina as qualidades daquele signo, os traços, comportamentos, virtudes, características, personalidades, comportamentos associados, atividades associadas àquele signo. É como se elas estivessem revigoradas e como se elas entrassem em destaque. Então, quando a gente se alinha com essas qualidades, com esses traços, a gente tem muito mais oportunidade, né, chance de ganhar atenção, de ser notado, de pôr alguma coisa em destaque na vida da gente. Então, vamos aos destaques do Sol em Aquário. O que a gente deveria iluminar ou experimentar com essa passagem do Sol no signo de Aquário? Primeiro, a experiência da liberdade. Se libertar, liberar o outro, dar liberdade, deixar cada um fazer a seu modo, perceber que tem o seu jeito,
tem o jeito do outro e mais o do outro, e o do outro não tem que ser igual ao meu jeito. Experimentar essa sensação, dar uma chance para o diferente, para perceber que o outro é diferente, faz de outro modo, gosta de outro modo, e você gosta de outro, prefere de outro, faz melhor de outro. E está tudo bem, porque somos indivíduos, portanto, indivisíveis, portanto, separados, não colados. Também experimentar essa sensação tipicamente aquariana de ficar um pouco descolado, liberado, solto, desgarrado, menos comprometido, menos grudado, menos aprisionado, menos dependente, né? Essa experiência um pouco mais solta, se dá um pouco mais de oportunidade de lidar com as coisas um pouco mais imprevisíveis, sem tanto planejamento, que é o lado todo criativo, experimental, original, fazer diferente, sentir diferente, que é bastante iluminado pela passagem do Sol no signo de Aquário. Tem mais uma dica também, quer dizer, esse lado criativo, né? Ter uma segunda carta na mão, criar alternativas, criar situações no paralelo, tipo, se não der desse jeito, dá do outro, se eu não conseguir fazer isso assim assado, eu posso fazer de outro, se não rolar esse programa, eu posso ter outro, se esse trabalho não funcionar, não tem importância, porque eu gero e crio esse outro. Essa sensação de transitar por alternativas é também uma experiência bastante interessante quando aquariana e bastante evidência quando o Sol transita por esse signo. E tem mais uma última qualidade que eu particularmente adoro relacionado ao signo de Aquário e que, de novo, a gente pode experimentar com a passagem, a gente pode se sintonizar, entrar nessa frequência quando o Sol transita por esse signo, que é o seguinte, é uma postura equidistante ou indiferente. Indiferente não é frio, não é não ligar. Indiferente é indiferente a mim ou é igual para mim, se passar assim ou se passar assado, se vier o fulano ou se vier a Beltrana, se rolar desse jeito ou se rolar daquele, se eu ficar em casa para fazer as minhas coisas ou se eu aceitar um programa para sair, para fazer alguma coisa, é igual para mim. Aí a gente sai um pouco daquela sensação que tem que ser único, especial, exclusivo, só serve e só é bom se for desse modo único, especial, e cai um pouco o contrário, né? Cai um pouco naquela sensação que eu chamo de equidistante, é que você ficar da mesma distância igual entre vários temas e vários desfechos da sua vida. Isso dá uma sensação muito positiva de liberdade. No dia 20, na quarta-feira, e se estendendo fortemente ainda por uns 3 dias, portanto até sexta-feira pelo menos, nós temos o segundo episódio da série Marte Ataca Outra Vez, né? Ou as provocações de Marte, agora contra Urano. Na verdade, uma conjunção de Marte e Urano. Essa é uma combinação explosiva, é uma combinação de descontenção, de um marco de intolerância muito alto. Eu costumo dizer que quando Marte e Urano se juntam, vamos dizer assim, os tolerômetros das pessoas, né, que mede a tolerância, quebra. Então, o nível de intolerância aumenta muito. As pessoas aqui não seguram onda nenhuma, não aguentam nada, não suportam nada, não se refreiam diante de nada. Suportam muito pouco frustrações, contenções, pressão, fazer o que não querem, o que não gostam. Isso vai das crianças, que já tendem a ser assim, mas nós adultos entramos muito nesse modo esse modo não seguro
onda nenhuma. Então a gente deve procurar aqui situações, lugares, ambientes, atividades que descontraiam, que descompressione, né, de descompressão, que a gente possa ter como válvula de escape, que a gente possa sair um pouco por aí, pedalar, andar, correr, sem ninguém perturbando a gente. A gente precisa dessa quebra, né, de uma ação, de um impulso, de uma atividade em direção a uma liberdade, a que ninguém me perturba, não é? E não acrescentar pressão. É o pior dia, os piores dias possíveis para a gente colocar a faca no pescoço de alguém, ou alguém colocar a faca no nosso pescoço. Lembrando que se trata de uma lua crescente que acontece nesse dia. Portanto, é uma lua crescente de explosão, crescente de intolerância, crescente de descompressão, crescente de impulso para cair fora, para sair fora da zona de pressão. Não é de jeito nenhum, não são dias, inclusive durante toda a passagem da lua crescente, porque esse ciclo vai estar dentro da lua crescente, de a gente frequentar lugares tensos, barulhentos, provocadores, cheios, porque justamente tem essa eletricidade, essa inquietação, essa não encosta em mim, né? Chega para lá, olha o meu espaço, né? A gente muito zeloso do nosso espaço, da nossa individualidade. Então, a gente não deve frequentar a faixa de Gaza de nenhuma situação existencial nem geográfica. Em compensação, ela também é uma energia, só para fechar aqui, que predispõe a acidentes por imprudência, a explosão, a curto-circuito, a incêndios, para você ter uma ideia da cara dessa dupla. Agora, ela é uma dupla muito interessante, é um ciclo muito potente para quem vem aturando situações há muito tempo e que já deveria ter pulado fora do barco há bastante tempo e ficou aguentando aquilo ali, seja de caráter pessoal, de caráter profissional, de caráter existencial, ficou se amarrando numa situação. E essa aqui é uma energia de basta. Então, para algumas pessoas que estão trancafiados atrás da porta da vida, né, existencial, essa é uma energia que dá coragem, dá o basta, abrir a porta, o portão e, com ousadia, experimentar uma outra alternativa de vida. Para isso é bacana. No dia 21, quinta-feira, essa eletricidade do Marte-Urano, essa ansiedade que esse ciclo desperta, é ainda intensificado, marcado, remarcado com a passagem da Lua em cima dessa dupla. Então, realmente, particularmente esse dia, é muito importante que a gente tenha assim uma válvula de escape para cair fora, para desopilar o espírito e temos para onde escapar, para onde correr, para nos acalmarmos. No dia 22, na sexta-feira, nós já temos um dia bem mais light. Temos na madrugada um encontro entre Lua e Vênus, indicando que conseguimos ter um sono sossegado, reparador, ou uma noite interessante. Para quem acorda cedinho, o encontro da Lua com Netuno vai fazer com que nós que acordamos cedinho, ou para quem acorda cedo, presenciar uma sensação de sossego e algumas experiências mágicas que a manhãzinha sempre proporciona, como, por exemplo, a natureza calma e em paz, porque tem pouca gente criando bagunça.
temos, durante a manhã da sexta-feira, um pouquinho de agitação com a quadratura Lua-Mercúrio, a Lua em Touro, Mercúrio em Aquário. Geralmente o que acontece é que a gente fica dividida, fragmentada em 1 milhão de pequenos compromissos, atividades, demandas, questões, assuntos, que a gente fica com dificuldade de coordenar, né? Ou de dar sequência a eles, como se fossem assuntos muito díspares, né? Ou demandas díspares que a gente fica sem saber qual que a gente atende, fica fazendo um pedacinho de cada coisa, que na realidade faz com que a gente não faça nada por inteiro e nada completo. Isso traz sempre um pouco de ansiedade. Mas já no início da noite, nós temos um encontro muito interessante, uma participação da Lua em Touro com Plutão em Capricórnio. Se tem alguma situação da vida da gente que a gente tem que reparar, consertar, porque foi mal, ou a gente agiu mal, não agiu com os melhores sentimentos, com o melhor comportamento, ou foram mal com a gente, né? Não agiram com os melhores sentimentos. Aqui vocês vão ver que vão acontecer alguma situação, ou que vocês tomam iniciativa, ou que o outro toma iniciativa, e a coisa vai para o bom lugar. A palavra mesmo é essa, a pessoa é capaz de lhe dizer, olha, desculpe, foi mal. No sábado, dia 23, se estendendo até segunda-feira, no mínimo segunda-feira, da próxima semana, dia 25, mas na realidade eu estenderia essas influências desse ciclo que eu vou descrever ainda por todo o mês de janeiro. Nós temos o terceiro episódio da série Marte Ataca Outra Vez, Strikes Again, agora contra Júpiter. Não há a menor dúvida que é um impulso, uma ação, uma ousadia, um fôlego de crescimento, de expansão, de avanço, que é muito interessante nessa fase de reconstrução da economia, ou tentativa de reconstrução da economia, de atos que precisam ser criados, né? De empreendimentos que precisam ser lançados para que as coisas deslancham, o próprio avanço da vacinação, tudo isso pode ser beneficiado por esse ciclo, porque há fôlego, há força, há impulso suficiente para desbravar, para avançar em territórios, né? Para realizar conquistas. Essa é uma energia de desbravadores, de guerreiros, de ousadia, de vitória. Só temos que tomar muito cuidado para escolher bem os alvos, escolher bem a conduta, porque é uma coisa que dá assim uma falta de noção, sabe? Uma coisa meio sem simancol, correndo o risco das pessoas quererem crescer, avançar na base da força, né? Na base da forçação da barra. Forçação de barra é uma energia um pouco de onipotência, né? Eu não aceito perder, então eu forço para me impor e avanço em territórios que não são meus. Mas essa energia bem usada, com metas, objetivos, alvos bem intencionados, bons, eficazes, é sem sombra de dúvida uma força de realização e conquista desses alvos. Ainda neste dia, domingo, 23, e se estendendo até 24, segunda-feira, nós temos uma duplazinha aqui que salva o dia, que é Vênus com Netuno, Vênus em Capricórnio e Netuno em Peixes. Essa dupla, quando se junta, tende a criar espaços, né, e núcleos de harmonia. É uma coisa bastante interessante a gente perceber, com a força desse ciclo, se a gente estiver alinhado com esse ciclo, como a gente consegue quebrar resistências, como a gente consegue envolver as pessoas, como a gente consegue unir, como a gente consegue baixar, né? Baixar as defesas, as implicâncias, os nãos, quando a gente adota uma atitude suave, uma atitude charmosa, uma atitude graciosa, uma atitude
benéfica, benevolente, agradável, quando a gente usa meios agradáveis, como a gente faz com que as pessoas baixem a guarda e sejam receptivas para o que quer que precise ser tratado. É bem aquela história de paz na terra aos homens de boa vontade. Essa dupla representa muito isso. Vamos experimentar essa prática e vamos usufruir desse momento de apaziguamento, de charme, sedução, elegância, boa vontade, graciosidade para abarcar um número maior de pessoas e acalmar a todos. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço para vocês. Que o céu nos proteja.